Será que as cobras andavam antes do pecado entrar no mundo? Ué, mas da onde que vem essa pergunta? Após Adão e Eva desobedecerem a Deus e comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus castiga tanto Adão e Eva quanto a cobra por meio da qual o diabo falou com Adão e Eva. Nesse castigo, Deus fala o seguinte: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Em outras palavras, se rastejar e comer o pó da terra fazem parte da maldição dada à cobra por Deus, isso quer dizer que ela não rastejava ou comia o pó da terra antes disso acontecer? De acordo com teólogos muito mais inteligentes do que eu, sim, é exatamente isso. Isso é o que escreve Martinho Lutero em seu comentário ao livro de Gênesis. De acordo com ele, a serpente andava ereta antes do castigo de Deus. Não como o ser humano anda, mas de uma forma semelhante a uma galinha, por exemplo. Ao mesmo tempo, Lutero acha que antes desse castigo dado por Deus, a cobra comia as melhores frutas do jardim, sendo um dos animais mais fantásticos da criação. No entanto, após a cobra servir de instrumento para o diabo tentar o ser humano e levar Adão e Eva a pecar contra Deus, a cobra passa a ser um animal amaldiçoado. E por rastejar sobre a sua barriga, ela vai comer o pó da terra durante todos os dias da sua vida. Assim, a forma que eu e você vemos as cobras hoje em dia não é a mesma do início do mundo. Provavelmente elas andavam e eram um dos animais mais belos da criação, sendo até caracterizada por Moisés como o animal mais inteligente entre todos os animais. Tamanho é o desastre da queda em pecado. Hoje, cobras são animais nojentos e desprezados pelos seres humanos, sendo eternas inimigas da descendência de Adão e Eva. Ao mesmo tempo, elas refletem a seriedade das consequências do pecado de Adão e Eva. Pois não apenas Adão e Eva sofrem com as consequências do seu pecado, mas sim toda a criação, a qual geme por causa do pecado, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Assim, embora não se saiba muito se a cobra andava ou não quando ela foi criada por Deus, eu concordo com Lutero. E eu acho que ela provavelmente andava ereta como um galo ou uma galinha. Sendo que a forma que a cobra vive atualmente é uma consequência do pecado ter entrado no mundo. Se você gostou desse vídeo, curta ele aqui embaixo e compartilha ele nas suas redes sociais. Se você quer apoiar esse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.